concorrência, ela também vai ser utilizada em razão do objeto, e ela também é obrigatória em razão do objeto, quando nós falamos de concessão. A concessão também vai utilizar a modalidade concorrência. Aqui você pode lembrar da concessão de serviço público e você pode lembrar da concessão de direito real de uso de bem público. Olha, aqui você pode lembrar, então, de duas formas de concessão. Concessão se usa concorrência, seja na concessão de serviço público, seja na concessão de direito real de uso de bem público. Então, nós vamos usar concorrência na concessão de serviço e na concessão de direito real de uso de bem público. Nós vamos estudar a concessão de direito real de uso de bem público também na aula de bem público. Mas pense assim, ó, é a transferência na utilização de um bem público. Eu vou permitir que um particular utilize um bem público. E nessa permissão, nessa concessão de uso, eu vou fazer via concorrência. A lei é expressa quanto a isso. Vai dizer por quê? Porque a lei diz assim, a lei determinou que vai ser concessão, então, concorrência na concessão de direito real de uso. Então, na concessão de direito real de uso, eu estou transferindo a utilização de um bem público. E na concessão de serviço? Aqui um cuidado. A concessão de serviço, ela utiliza a modalidade concorrência como regra. Concessão de serviço como telefonia, concessão de serviço como transporte coletivo, concessão de serviço hoje muito utilizado no Brasil, coleta de lixo, tem vários contratos. Concessão de serviço é a transferência na prestação de um serviço público. Eu vou transferir para uma empresa privada a prestação de um serviço público. Então, na concessão de serviço, também se utiliza concorrência. Mas aqui também existe uma exceção. Aqui você também vai encontrar uma exceção. Na verdade, o que aconteceu? Em 1995, e eu já lhe contei isso, em 1995, no Brasil foi introduzida a chamada Política Nacional das Privatizações. Lembra dessa história? O Estado resolveu enxugar e sair vendendo tudo. Na verdade, eles depois corrigiram o nome e passaram a chamar de Política Nacional de Desestatização. Por quê? Algumas empresas realmente foram vendidas, algumas empresas estatais realmente foram alienadas, mas nessa política, muitos serviços foram objetos de concessão. Não era venda, ninguém estava vendendo nada, o que eles estavam era concedendo serviço público, como aconteceu com a telefonia, por exemplo. A telefonia, ela foi objeto de uma concessão de serviço. Então, foi chamada de Política Nacional de Desestatização. Algumas empresas foram vendidas e outros serviços foram objetos de concessão. Estes serviços que foram concedidos dentro desta política nacional, eles foram transferidos de forma diferente. A transferência não foi por concorrência, a transferência foi por leilão. Então, há uma exceção quando a concessão ela é feita dentro da Política Nacional de Desestatização. Quando a nossa concessão de serviço, e essa questão já caiu em concurso, cuidado. Quando a nossa concessão de serviço, ela é realizada, então, dentro da Política Nacional de Desestatização. Quando a concessão de serviço é realizada, então, dentro da Política Nacional de Desestatização, essa transferência, essa concessão, ela foi realizada através de leilão. Não sei se você se lembra, mas quando a política foi introduzida e quando a telefonia foi transferida nessa política, nós assistimos pela TV o leilão. Não sei se você teve a oportunidade de ver isso, mas o leilão da telefonia, ele foi inclusive objeto de horas de programa de TV. Ele foi transmitido em todos os programas aí, e a ideia era realmente dar publicidade, né? A ideia era dar publicidade. E a transferência foi por leilão. Então, a telefonia foi um exemplo em que a transferência ou a concessão de serviço nem sempre é por concorrência. Em regra, é concorrência, mas nos serviços previstos na Política Nacional de Desestatização, eu não sou tão velha assim, vai, essa cara de que eu não vi nada. Hã?
Então, mas não sou tão velha, assim, tão mais velha que vocês assim. Como assim? Essa cara de que não teve nem chance, nem estava na faculdade ainda nessa época. Que horror, quantas rugas. Olha lá, então. Falamos, e esse serviço, então, ele foi transmitido, assim como outros tantos, através de leilão. Então, a regra geral, concorrência, foi exatamente em 95, foi um pouco depois, já foi bem depois da transmissão da telefonia. Mas a escolha, então, do leilão. Concorrência é a regra e, excepcionalmente, pode ser leilão. Ok? Tudo bem com essa hipótese?